Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa com a palavra TCE, que hoje vai tratar de educação e transparência pública. Nós vamos falar sobre os avanços do Gabinete de Articulação para a Efetividade da Educação e o andamento do Programa Nacional de Transparência Pública, ciclo 2026. Quem já está aqui conosco é o entrevistado, o conselheiro corregedor do TCE-RN, Gilberto Jales. Seja muito bem-vindo, conselheiro, o senhor que acompanha tudo muito de pertinho aí, todas essas ações que estão sendo desenvolvidas nessas áreas. Muito obrigado, André, muito obrigado ao telespectador. Exatamente, André, a gente vem acompanhando tanto as ações do GAEP, Rio Grande do Norte, quanto ao Programa Nacional de Transparência Pública. São duas ações, uma exclusivamente aqui do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte e outra que o Tribunal se insere dentro de um panorama nacional instituído pela nossa Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICON. Conselheiro, o senhor é o articulador a nível do Rio Grande do Norte do GAEP, né? O GAEP ele foi instalado no ano passado, ele recém fez um ano, né? Já tem um ano de atividade, e eu queria saber como é que começou, né? Como é que o tribunal também faz essa coordenação e encabeça essa ação aqui no nosso estado? Veja bem, André e telespectador, os problemas da educação do Rio Grande do Norte já são problemas conhecidos de todos e são problemas bastante antigos e são, acima de tudo, grandes desafios. Na realidade, muitas instituições atuam dentro da área da educação, não só aquelas instituições do Executivo, como a Secretaria de Educação do Estado e as secretarias municipais, mas, de certa forma, os órgãos de controle também, os órgãos do judiciário, legislativo, enfim, muitas instituições atuam dentro da política da educação. E a gente entendeu, até mirando exemplos de fora, que mesmo com essa atuação, mesmo com esse empenho, muita coisa deixava de acontecer e os desafios ainda estão postos por falta realmente de articulação. Muitas vezes sombreamento de ações, muitas vezes vazios nas ações entre as instituições e o foco da educação, que tem que ser especificamente no aprendizado, no aluno, naquele para quem a política é desempenhada, muitas vezes ficava, digamos, em segundo plano, ou não, os resultados esperados não apareciam, né? Daí a gente buscou uma articulação. O tribunal não deixa de ser órgão de controle externo, mas busca no GAEP fazer uma articulação junto com mais 31 instituições, ao todo 32 instituições do Estado do Rio Grande do Norte, para trabalhar conjuntamente, cada um, obviamente, cumprindo seu papel institucional, constitucional, mas esse trabalho se dando agora de uma forma articulada, de uma forma colaborativa, de uma forma em que se possam somar as energias em prol da educação. Conselheiro, são, como o senhor bem frisou, 31 instituições envolvidas, ou seja, não dá nem para citar todas aqui, mas eu queria que o senhor desse o exemplo de algumas que estão participando, provavelmente algumas mais ativamente do que outras, mas eu queria também entender como é que vocês trabalham, qual é a rotina de trabalho de vocês, como é que funciona essa articulação. Bem, para a formação do GAEP, nós fomos buscar, obviamente, experiências externas de outros tribunais de contas e o Tribunal de Contas do Estado tomou iniciativa, contratamos um instituto com expertise nessa área da articulação, que é o Instituto Articule de São Paulo, que já presta esse serviço no GAEP Brasil e em vários outros GAEPs no Brasil, né, em estados diferentes. E a partir daí fomos buscar essas instituições, convidando um a um. Então nós temos lá instituições de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, TCU, Controladoria Geral da União, Legislativo, a Federação das Câmaras Municipais, a própria Assembleia Legislativa do Estado, no Executivo, onde a política se dá mais efetivamente, a FEMURNE, né, a Federação dos Municípios, a Secretaria Estadual de Educação e a Undime, por exemplo, que congrega os secretários municipais de educação, a UNCME, que congrega os conselhos municipais de educação e aí outros órgãos do Judiciário, Tribunal de Justiça participa, e órgãos do terceiro setor, como o SESI, SEBRAE,
E, inclusive, o GAEP do Rio Grande do Norte tem uma participação muito efetiva da própria arquidiocese, que buscou também difundir. A igreja tem um trabalho importante de capilaridade junto à sociedade e está somada também nesse aspecto. As universidades, as universidades públicas do Estado, todas, o Instituto Federal, enfim, é um leque de instituições, todas trabalham em prol da educação e agora a gente soma os esforços, articula a execução das políticas de forma a ter resultados mais palpáveis, resultados mais concretos e a gente poder alavancar de fato a melhoria da educação do Estado. O senhor é o articulador aqui do GAEP-RN, mas assim, a proposta do GAEP é essa governança horizontal. Como é que funciona isso na prática, doutor Gilberto? Bem, a questão da governança horizontal é um desafio, até porque é uma prática nova. Normalmente, o GAEP é o Tribunal de Contas. Não, o Tribunal tomou iniciativa, mas a gente senta à mesa, todos os meses nós temos uma reunião ordinária e reuniões extraordinárias quando necessário, Nessas reuniões as pautas são trazidas por qualquer instituição, são colocadas à mesa, sejam problemas, sejam iniciativas, são colocadas, discutidas. Nesse momento, faz-se um levantamento de cada instituição que pode colaborar com aquela pauta e faz-se uma tomada de decisão no sentido de cada instituição se comprometer, no que for possível, se comprometer com aquelas soluções. Vou exemplificar, nós tínhamos um desafio que foi colocado ano passado, prático, que eram os recursos da educação integral, em tempo integral, muitos municípios do estado com recursos em conta, isso foi bastante difundido na imprensa, e aí esse foi assunto de pauta, nós sentamos e verificamos aonde estavam esses recursos, por que estavam paralisados, por que o recurso não era aplicado. Então, antes do órgão de controle ou de qualquer instituição fazer o apontamento, tentar responsabilizar alguém, fazer o questionamento, vamos sentar, encontrar, verificar onde estão os gargalos e trabalhar. Isso foi feito, inclusive, graças ao GAEP, nós conseguimos que o próprio Ministério da Educação sentasse numa reunião virtual com todos os secretários municipais de educação, da maioria dos municípios, orientasse cada um como fazer, como executar esses recursos para que esses recursos não voltassem, todo mundo dando as mãos, e foi possível destravar muito desse recurso, obviamente não 100%, mas nós conseguimos garantir que grande parte desses recursos fossem executados para o bem da educação. Então, esse é um exemplo de uma questão, mas tem vários exemplos que a gente vem trabalhando dia a dia, capacitação, enfim, que podem chegar melhor, mais fácil a uma solução pela articulação, André. Vou dar só um exemplo aqui de questões de articulação. Às vezes você tem a rede estadual em determinado município e naquele mesmo município, obviamente, tem a rede municipal. Sim. Às vezes os calendários escolares não combinam, o transporte escolar não combina. Então, às vezes é recurso que a rede estadual manda pegar um aluno numa comunidade e a rede municipal manda pegar um aluno naquela mesma comunidade, às vezes no mesmo horário, em transporte diferente. Coisas que a gente pode sentar e resolver numa simples articulação, otimizando o recurso. Sim. E otimizando o resultado, os esforços das redes e objetivando, claro, a melhoria do ensino. O senhor deixou bem claro isso no seu discurso de instauração, de instalação do GAEP-RN, que está começando, ele é apenas um bebê, ele só tem um ano aí de articulação, ou seja, vai frutificar com certeza muito mais ao longo do tempo, mas assim, o senhor deixou bem claro, a melhoria do ensino, a gente precisa chegar na melhoria do ensino, ou seja, todas as ações são voltadas para essa frente, Exatamente, às vezes eu digo, em algumas falas que eu faço, que a nossa indignação, ela não pode ter prazo de validade, Sai o resultado, por exemplo, do IDEB.
Daí um dia, 2 dias, aquele resultado vem à tona nas redes sociais, na imprensa, e a população fica muito indignada. O estado do Rio Grande do Norte é o último colocado no IDEB, é o penúltimo, eu não sei o que, independente da posição, mas aquela indignação passa e tudo continua. E a gente não pode deixar que essa indignação passe, pelo contrário, temos que correr atrás. Na questão da alfabetização na idade certa, nós temos trabalhado muito isso, com outros órgãos que trabalham a educação de uma forma geral e temos encontrado, graças ao GAEP, bons exemplos isoladamente em alguns municípios. Sim. O programa Avechadas para Aprender, que é um programa da própria rede estadual. Então, onde tem esses bons exemplos, através do GAEP, a gente quer difundir, a gente quer espalhar isso para todas Sim. as redes, né? E não adianta a gente ter aqui, como eu disse, essa indignação momentânea e depois esquecer. Não, vamos trabalhar para melhorar essa questão. O ano passado, nós tínhamos cerca de mais de 6 mil crianças no Rio Grande do Norte em filas para a creche. Sim. Aí isso, Natal mesmo, tinha um sorteio para garantir vaga de creche. Isso não pode ser normalizado uma situação dessa. Essa situação tem que ser enfrentada por todo mundo, por quem puder ajudar. E aí nós fomos em busca disso. A questão das vagas já está em bastante andamento para se resolver. Também critérios aonde as vagas não são suficientes para todas as crianças. Nós precisamos estabelecer critérios. E para isso o próprio GAEP soltou uma nota técnica orientando quais os critérios deviam ser tomados pelas redes municipais, obviamente, porque isso é uma política que se dá a nível de município para oportunizar a vaga de creche para a criança mais carente, para aquela família mais fragilizada, para a criança que era portadora de alguma deficiência, enfim, dando critérios para não deixar as coisas absolutamente soltas. Isso é um pacto que é feito a nível de GAEP e a partir desse pacto a gente vai buscando monitorar para que os resultados aconteçam. Conselheiro, uma pergunta que me veio aqui durante sua fala, né? O GAEP, de alguma forma, as ações que vocês tratam, coordenam, né, dentro do grupo de articulação, de alguma forma, elas interagem, elas até interferem, por exemplo, na questão das auditorias que nós realizamos nas áreas de educação, ou elas não se comunicam diretamente com a questão das auditorias? Por exemplo, vagas em creche, o senhor citou, eu lembro que a gente já fez uma auditoria nessa seara, mas assim, eu não sei se há uma comunicação devido a esse fluxo de articulação do GAEP, ou não, são coisas independentes? Uma excelente pergunta, André, porque é o seguinte, como eu disse, o tribunal continua atuando, o Ministério Público continua atuando, o Tribunal de Justiça continua atuando, cada órgão, cada instituição dessa continua na sua atuação normal. Uma das atuações do Tribunal de Contas é a realização das auditorias. Agora, obviamente, isso pode impactar ações do GAEP? Sim, porque se nós estamos, o tribunal, diante de resultados que são obtidos via auditoria, por exemplo, da questão da vaga em creche, da questão do ensino médio, da infraestrutura escolar, obviamente que a partir daí esse tema, além obviamente do andamento normal da auditoria, esse tema vem para a mesa do GAEP, né, para que se discuta e se encontre muito mais rapidamente a solução. Porque não é objetivo, mesmo das auditorias operacionais do tribunal, a punição de ninguém. O objetivo é a solução do problema, né? Então não adianta a gente... Você multa o secretário em função de alguma falha formal, de um processo, de alguma coisa. Na outra semana é outro secretário e a falha continua. Não, nós não queremos isso. Nós queremos que o processo educacional em si seja resultado dessa soma de esforços das instituições. Hoje mesmo, nós tivemos uma reunião de manhã na Escola de Contas com a Undime, onde nós estamos, juntamente com a Undime, juntamente com outras instituições, construindo junto uma capacitação para os gestores municipais de educação. Porque a gente entende que o gestor municipal, e desde que eu estou na atuação do GAEP, tenho compreendido isso muito mais. O gestor da educação, ele é sufocado pela burocracia dos recursos, de uma série de
de projetos diferentes, o dinheiro da educação, o recurso da educação, ele é muito fragmentado, são várias prestações de contas, são formalidades, e às vezes o gestor nem sempre está totalmente capacitado para isso. Isso foi uma demanda trazida pela própria Undime, que congrega os gestores, para que a gente, através da nossa escola e buscando dentro do GAEP o apoio de outras instituições, pudéssemos realizar e vamos realizar uma capacitação ampla para os gestores municipais de educação. Perfeito. Conselheiro, o senhor está nessa seara da educação, né, articulando tudo isso, que é muito importante, né, que o tribunal esteja engajado em causas importantes como a área de educação, mas também o senhor está bem engajado na área de transparência pública, afinal de contas acompanha, através dos comitês da Tricom, do IRB, essa questão da transparência pública, do PNTP. E o PNTP, pessoal, é o Portal Nacional de Transparência Pública, é um programa nacional, mas quem vai explicar melhor para a gente é o conselheiro, que inclusive o PNTP está na 4ª edição, é isso mesmo? Eu acho que é a 4ª edição, 4º ciclo, acredito eu que teve um ciclo teste, mas ou é o 3º valendo ou é o 4º valendo esse ano, enfim, e é um programa maravilhoso, nacional. Explica pra gente o que é o PNTP. André, muito bem, o Programa Nacional de Transparência Pública, ele nasceu exatamente em função dos 10 anos da LAI, em 2022, e a gente entendeu que a LAI é a Lei de Transparência, né, de acesso à informação, e aos 10 anos da LAI a gente entendeu, enquanto órgão de controle dentro da Tricom e dentro dos tribunais de contas, que era uma lei que vinha pegando aos poucos, né? O tribunal já fiscalizava, os tribunais de contas do Brasil já fiscalizavam os portais de transparência, fiscalizava, às vezes multava o gestor pela ausência de uma informação no portal e ficava daquela forma. E nós temos bons portais no Brasil, gestores que realmente cumprem a lei e que, de certa forma, isso não era visibilizado. E aí veio a ideia, a Tricom, fizemos um ciclo em 2022 de teste, como você bem falou, e a partir daí nós vamos agora para o 4º ciclo do Programa Nacional de Transparência Pública. O que é isso? Esse programa ele visa, através do fortalecimento dos controles internos dos jurisdicionados, dos municípios, do Estado, de todos os órgãos. Para você ter uma ideia, em 2025, esse programa ele aferiu e avaliou mais de 10 mil portais de transparência no Brasil. Desde o portal, seja do Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário, e também seja a nível federal, a nível de Estado e a nível município. Exemplificando, aqui no Estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente afere o portal de transparência do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Assembleia, de todas as câmaras municipais, de todos os municípios, do governo do Estado e de outras instituições. O TCU, por sua vez, afere o portal de transparência do Senado, da Câmara dos Deputados, enfim. Cada um na sua jurisdição. Cada um na sua jurisdição. Então, mais de 10 mil portais. Esse ano nós deveremos atingir certamente 11 mil portais de transparência no Brasil que são aferidos em todos os critérios. Primeiro, se ele cumpre o que está na lei, né? Aquilo que a Lei de Acesso à Informação, que a Constituição Federal, que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que esteja no portal para que o cidadão, a cidadã possa ir lá e verificar. Segundo, além disso, se esse portal é de fácil acesso. Às vezes a informação pode estar lá, né? Por exemplo, o gasto com pessoal, a folha de pagamento de um determinado órgão, prefeitura, está lá, mas o cidadão comum, que não domina muito bem a internet, ele vai se perder nos cliques e não vai encontrar aquela informação. Então o programa, ele afere se cumpre a regra, né, constitucional e legal, mas também se esse portal é um portal acessível, que a gente chama de um portal de transparência amigável, né? Facilmente navegável, que o cidadão vai dar um clique, 2 cliques, vai achar a informação. Quanto o município gastou com saúde esse ano, quanto foi empenhado, quanto está lá. Tem um objetivo. Primeiro, fortalecer o controle interno,
né, do jurisdicionado, do município, da Câmara, que ele é quem faz a primeira avaliação. Isso dando oportunidade que, ao avaliar, ele próprio perceba as fragilidades e já corrija imediatamente essas fragilidades. Depois, essa avaliação é feita no aplicativo específico para isso, né? O sistema Avalia, é um sistema que é encaminhado para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, cada um, em cada estado, tem uma equipe de auditores que avalia, digamos, a avaliação que foi feita pelos controles internos. É como se validasse, né? Faz uma validação. E a partir de 2024, 25, que esse ano vai repetir, nós criamos, eu digo nós porque a gente participa também na Tricom, e aí eu coordeno essa campanha, essa comissão, que é uma comissão que a gente chama de garantia da qualidade, onde a gente pegou, por exemplo, 10 mil portais e fizemos uma amostragem de cerca de 500 portais para passar por uma terceira validação, né, para saber se os tribunais de contas e os controles internos cumpriram de fato isso. A checagem vai ficando mais rigorosa, ano a ano mais rigorosa. Aí o cidadã que está nos escutando aqui, que está nos vendo, se ele vir que seu município, a sua Câmara Municipal ganhou um selo prata, ouro ou diamante, ele pode ter certeza que é um portal de transparência e de excelência. Então nós saímos daquela ação meramente punitiva de quem não cumpria para premiar, de certa forma, para certificar, para enaltecer aquele órgão, aquela instituição que de fato cumpre a lei e que de fato ajuda no exercício do controle social. Conselheiro, o que chama a atenção muito durante o PNTP, né? Porque o PNTP ele tem as fases e ele vai sendo desenrolado cada etapa ao longo do ano. Por exemplo, a gente está agora na fase da autoavaliação. Então, assim, cada órgão está se autoavaliando, vendo ali se cumpre os critérios. A data, inclusive, termina no dia 29, agora, esse período de autoavaliação. E, na sequência, vem todos os passos, que, como o doutor Gilberto bem colocou. Mas o interessante é como todo mundo participa. Ou seja, há um engajamento das instituições nesse sentido, elas querem, de fato, alcançar os selos, né? O selo prata, o selo ouro, o selo diamante, que é o mais né, enfim, desejado. E isso é muito interessante porque é uma competição saudável, né, que acontece. A ideia é exatamente essa competição saudável e esse exemplo. Então, você vai ver lá o município X. Vou dar um exemplo aqui, que é conhecido. A primeira Câmara Municipal no estado, no primeiro ciclo que nós fizemos, a Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas foi a única diamante. A partir do segundo ciclo, a gente tem notícia de várias câmaras municipais que foram lá verificar que eles fizeram para ser diamante. E a partir daí foram copiando. Então, copiar o que é bom, né? Copiar aquilo que deu certo, que é bom. E nós já tivemos muito mais. E o bom desse programa, André, é que a gente tem visto que, primeiro, o nível de transparência no Brasil como um todo tem subido. Tem aumentado, porque avalia de 0 a 100% de transparência, né? Tem aumentado ano a ano o nível de transparência, tem aumentado ano a ano o nível de diamantes, de ouro e de prata, significa que isso a nível do Brasil e a nível do Rio Grande do Norte também. E para o Rio Grande do Norte a gente está um pouquinho acima da média do Brasil nesse índice de transparência, o que é muito bom e prova que o programa está no caminho certo. Está no caminho certo, ou seja, a gente está ampliando aí o índice de transparência pública, que é o desejado, né, e que é saudável que o cidadão tenha cada vez mais acesso às informações que são devidas, enfim, de forma fácil, prática, a um clique, por exemplo. Agora, uma coisa importante que é bom destacar, conselheiro, eu queria que o senhor falasse sobre isso, é que a verificação agora é contínua. Ou seja, é bom ficar sempre de olho, porque assim, a qualquer momento essa verificação contínua faz com que você tenha que manter o seu nível de transparência de forma perene, ou seja, sempre está ali deixando bem claras as informações. O que acontecia também só em determinados momentos você ter uma transparência maior e depois não, né? Então, para evitar isso, tem essa verificação contínua, né? O programa ele vem se aprimorando, à medida que a gente vem ano a ano, vem também melhorando o próprio programa, né? Então, a partir desse ano, a gente está fazendo
esse acompanhamento dentro do programa. Por exemplo, você prepara o seu portal, digamos, e aí deixa todas as informações lá bonitinho, ganha um diamante. No mês seguinte, acabou a validação, você deixa de informar. Isso não interessa, porque o que nos interessa é que o cidadão, a cidadã lá do município A ou B, ele quer saber onde está o recurso do município, ele vai no portal e encontra a informação. Então, para isso, agora nós premiamos com prata, ouro, diamante, o Bom Portal, mas ao longo do ano o tribunal vai fazer aferições pontuais, né? E nessas aferições pode ser que quiçá isso não aconteça, mas se for necessário, o tribunal vai chegar e vai dizer para o município: lamento informar, mas o seu diamante acabou. Você ganhou um diamante lá atrás e hoje seu portal não representa nada. Então, o importante é que esteja representado, não é uma fotografia bela, bonita, para botar na parede. É um filme que tem que passar ao longo do tempo. E por que isso é importante, né? Isso é importante porque, além do controle externo, que é exercido pelo tribunal, pelo legislativo, nós precisamos fortalecer muito o controle social. Nós falamos muito de democracia, falamos muito de cidadania. Democracia e cidadania, ela pressupõe um cidadão participativo, um cidadão politicamente ativo, um cidadão que sabe dos seus direitos e que vai verificar se eles estão sendo exigidos. Perfeito. E só um detalhe, André, para não esquecer: além disso, o programa traz uma ferramenta chamada Radar da Transparência. Então, se você botar lá no Google Radar da Transparência, então radardatransparencia.atricom.org.br, vai abrir o Radar da Transparência. É um aplicativo que ele fica sendo atualizado e você vai olhar lá o seu município, como é que ele está, se ele está bem, se ele está mal, que é a pontuação dele, e isso fica aberto para a população verificar o tempo todo, todos os 10 mil portais de transparência que foram aferidos. Perfeito. Lembrando também para vocês, né, que estão aí nos assistindo, são do controle interno, ou seja, estão justamente engajados aí com o Portal Nacional da Transparência Pública. Esse ano, novos critérios estão à tona, que é o detalhamento das receitas, das despesas, informações completas de contratos serão exigidos, a transparência de conselhos e também o Fundeb. Então, tem sempre uma novidade. E é por isso mesmo que a gente montou uma cartilha, né? A gente tem uma cartilha para o gestor, né? Isso. Além da capacitação, o tribunal fez uma capacitação muito boa. Foi uma manhã inteira, quase 5 horas de capacitação, com os nossos auditores explicando para e passo. É uma cartilha que está lá no site, foi preparada com perguntas e respostas, com tudo. E além disso, as próprias equipes do tribunal, que tem um link direto com os controles internos. Isso também estreita esse elo entre controle interno do jurisdicionado e do tribunal para tirar dúvidas. Então, a gente não pega na mão para fazer o portal, mas a orientação, tirando as dúvidas, porque o que a gente quer, enfim, não é, como eu digo e repito, não é punir. Para isso a gente fazia antes, aferir o portal, multava o gestor. Então, o que a gente quer é que o portal da transparência esteja diamante e que o cidadão possa utilizá-lo. Conselheiro Gilberto Jales, nosso conselheiro corregedor do TCRN, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Mais uma participação, né? Com tanta informação interessante. O senhor que é um conselheiro bastante engajado, né, em causas muito importantes, e fique à vontade para se despedir do nosso público. Eu que agradeço o espaço, né? Esse programa Com a Palavra é um programa muito importante porque permite que a gente esclareça assuntos e temas que são abordados aqui importantes. E só agradecer a você, André, que conduz brilhantemente esse programa, ao pessoal do apoio aqui, a TV Assembleia e, obviamente, a audiência. Muito obrigada. E, pessoal, você que esteve aqui com a gente, muito obrigada pela sua audiência. A gente te espera no próximo programa. Até lá. Tchauzinho.